Então a fidelidade, a lealdade do amor é também a gente amar não só os conceitos que nós acreditamos ou a história de vida que nós queremos. Nós devemos respeitar o próximo, nós devemos respeitar a essência das pessoas, o amor que as pessoas têm com as coisas delas. A gente tem que entender isso, que essa fidelidade, ela é primordial para a história do sentimento. E a Umbanda é uma religião que ela tem isso como princípio de essência, de você saber entender a filosofia da natureza, como respeitar a natureza. E nós somos o quê? Nós somos natureza, não é? E o que serve a gente no mundo? A terra nos serve, as folhas servem a gente, a água, o ar, o fogo, enfim, tudo que habita a terra serve a gente. Embora as pessoas falem que na religião de Umbanda nós nos encontramos para fazer o mal, para fazer trabalho de amarração, trabalho de separação, trabalho para quebrar a perna, trabalho para destruir a vida das pessoas, trabalho para tirar a pessoa da sua capacidade profissional. As pessoas falam muitas coisas que na verdade elas não conhecem a Umbanda, elas não conhecem a religião de matriz africana corretamente, porque nós lidamos com o mundo invisível. Nós, umbandistas, nós temos que ser mais equilibrado do que um católico, do que um evangélico. Sabe por quê? Porque o conceito que eles têm do mundo espiritual é totalmente diferente do nosso. Se vocês olharem o conceito evangélico, Jesus salva e o diabo destrói. Vocês só encontram dois polos, Jesus e o diabo. Nunca entra a ação humana, nunca entra a ação do espírito humano, da alma humana. Se a gente for olhar, o seu corpo tem alma, o seu corpo tem alma, o seu corpo tem alma, quer dizer, vocês nunca pensam nada errado, é só o diabo que entra aí e atenta. E aí você chega lá na igreja, Cristo estende a mão. Aí você sai da igreja, o diabo te estende a mão. E aí você volta para dentro da igreja, Cristo te estende a mão. Aí você sai para fora da igreja, o diabo te estende a mão. O que eles querem dizer com isso? Que as tentações vão estar sempre do lado de fora, da onde é o ambiente divinizado ou santo. Não. Para a Umbanda é diferente essa visão. Eu tenho que ser responsável pelos meus atos, pelas minhas atitudes, pela minha maneira de pensar, pela minha maneira de agir, porque o que há dentro da minha cabeça, que nós chamamos de Ori ou Kamatuê na Umbanda, é o que processa o mal ou o bem. Quer dizer, quando eu me preparo para fazer um mal, foi processado na minha cabeça. Não foi meu braço que processou, não foi minha perna que processou. Quando eu me preparo para fazer um bem, foi processado na minha cabeça. Então, esse diabo e esse Cristo, ou esse Deus, ou essa essência do bem e do mal, habita o humano, o corpo da gente, a mente da gente, a atitude da gente. Tanto é que essa religião, como ela trabalha com a história da ancestralidade, nós entendemos que tem algumas coisas que nós melhoramos e não curamos, porque está inserido no caráter, está inserido no comportamento, está inserido na criação, na forma de entender os fatos. Só que, se a gente for olhar de uns anos para cá, os homens se distanciaram da família, dos conceitos hierárquicos familiar. As pessoas se distanciaram do conceito religioso. As pessoas não vão mais no terreiro para descobrir seu orixá, sua entidade de frente, sua capacidade mediúnica, sua capacidade de ser um líder, de promover o bem. As pessoas vão lá para que elas querem comprar um carro novo, elas querem abrir uma empresa, elas querem ter o melhor cargo na empresa, elas querem ter um marido novo, uma esposa nova, elas estão em busca de um casamento, mas as pessoas não mudam um gênio,
não mudam a sua personalidade, não mudam a sua atitude do dia a dia. Aí eu pergunto para vocês, quem aguenta uma pessoa que briga o dia inteiro? Quem aguenta um impaciente? Quem aguenta uma pessoa que chora a vida? Quem aguenta uma pessoa que o dia inteiro reclama? E aí, qual milagre que o guia vai ter que fazer? Vai ter que amordaçar a pessoa para que a outra suporte? Então, isso que aconteceu no mundo. Às vezes as pessoas falam assim, vamos buscar uma explicação para o momento de hoje. Se você for pelo conceito aí da ciência, isso estava previsto por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquele outro. Se for pelo conceito da medicina, isso estava previsto por isso, por isso, por isso. Se você for pelo conceito espiritual, não, isso daí é a revolta dos céus, de Deus contra a humanidade. Mas vamos parar um pouquinho para pensar. Quem criou nós? Qual é o cientista que conseguiu descobrir, décadas e décadas, a ciência de como manter o homem na Terra? Hoje nós podemos falar assim, vivemos mais, mas não estamos distante da morte. Mudar o conceito da morte prematura no mundo? Não. Ainda continua morrendo jovens. Mudar o conceito de uma criança que nasceu só para passar pela terra? Não. Ainda continua morrendo. Melhorar um conceito, sim, de uma forma da sociedade, de viver, a ciência evoluiu, Ogum, orixá da tecnologia, a tecnologia avançou. Nós estamos vendo muitas coisas importantes para o homem viver melhor. Só que quando a gente para pensar no mundo globalizado, tecnológico, que a gente tem 1 milhão de facilidade, e você se depara com um homem mais cruel, menos afetivo, menos respeitoso, aí a culpa é da Umbanda, a culpa é da Pombagira, do Exu, do diabo? Não. O culpado de todos os males que nós vivemos somos nós mesmos, porque a terra foi feita para o homem vir se evoluir nela. E é essa a filosofia da nossa crença. Então, hierarquicamente, quando eu respeito os meus ancestrais, eu estou respeitando a minha existência atual. Eu posso não concordar com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, com o meu avô, com o meu bisavô que eu não conheci, com o meu tataravô que eu não conhecia, eu posso não concordar. Só que eu tenho que entender que na minha energia, no meu DNA, existe a energia deles, moram eles dentro de mim. E se eles estão presentes na minha existência, há uma tendência de eu viver atitudes ou problemas ou momentos o qual eles viveram em outra era. Se a gente for olhar há 60 anos atrás, o homem não tinha telefone com facilidade, televisão com facilidade, geladeira, um monte de facilidades que nós temos hoje. Mas existiam homens impacientes naquela época. Existiam homens calmos naquela época. Existiam pessoas que viviam mais e pessoas que viviam menos. Aí eu pergunto para vocês, o mundo apenas progrediu, evoluiu, mas a essência da existência humana não foi modificada. Haverá o retorno do Criador ou do Filho do Criador para a Terra. Eu não vou contestar outra crença, até porque eu tenho o hábito de respeitar as crenças. Mas nós temos que entender, na nossa crença, o que nós escolhemos praticar através da religião escolhida. Então, às vezes as pessoas buscam informação da religião de Umbanda, ou da religião de Candomblé, ou do culto aos orixás, mas elas acabam se esbarrando em situações muito mais pessoais do dia a dia do que no conceito filosófico, no conceito do comportamento que os homens têm que ter.
É lógico que uma mulher, nós acabamos de cantar para Oxum, a mãe Oxum, fecunda, fértil, próspera, deusa que tem o domínio da água, que faz o homem sentir prazer por estar vivo, se banhar na pureza. Então, quer dizer, a mulher, quando se torna mãe e gera um filho, é óbvio que ela acha que aquele ser que nasceu é dela, que ela pode ter total domínio sobre ele, que ela pode impor para ele tudo o que ela quer, porque ela gerou, ela carregou, ela desejou. Da mesma forma que há mulheres que têm conflitos pessoais em gerar, e se confrontam, não querem ser mãe, não querem gerar e tem obstáculo. Quem é que vai pagar pelo excesso ou pela falta? É o filho. Então, o filho, ele sempre vai pagar pela atitude dos pais. Se alguém aqui foi criado sem pai, existe uma coisa gravada na mente. Tive que me tornar homem sozinho. Não tive apoio do meu pai. Se o pai morreu quando o filho era pequeno, então a história é mais sofrida. Deus tirou meu pai e não tive a oportunidade de viver com ele. Se o pai traiu a mãe, se perdeu em vício, saiu pela vida, aí o pai é ruim. O conceito é de que aquele pai foi ausente da criação daquele filho. E as famílias vão construindo isso no seu dia a dia, que não percebem que isso há uma parte ancestral em cima da história, que nós estamos fadados a viver o que começou lá atrás, porque o ser, quando vem para a Terra, tem origem ancestral. Então a Umbanda, ela trabalha essa filosofia e ela trabalha a história da hierarquia. O que é hierarquia para nós? Uma entidade de Umbanda, uma entidade espiritual, pode apontar o erro dos pais de vocês, mas nunca vai dizer para o filho ficar contra os pais. Uma entidade de Umbanda pode enxergar o defeito de uma esposa, de um marido, mas nunca vai ficar contra. Então, quando eu vejo as pessoas falarem assim de amarração, esse é o meu ponto de vista, tá, pessoal? Se eu acreditasse na amarração a esse nível que é mostrado por aí, eu estaria milionário, trilhardário, porque o que eu ia fazer de amarração para ganhar dinheiro, e o que eu ia casar mulher com um homem rico e artista, nossa, ia ter fila aí, ia ter que tirar senha. Então a gente tem que entender o que é uma ligação espiritual e o que é uma facilidade espiritual. Porque veja bem, vamos olhar por um outro ângulo, ou pelo conceito católico. Por que uma mulher faz promessa para Nossa Senhora de Fátima, para Nossa Senhora da Aparecida, para Santo Antônio, para casar? E por que o Santo Antônio é casamenteiro? E ele não faz amarração? Mas ele fez uma pessoa casar com a outra, não sei se foi com livre, espontânea vontade ou não. Aí não é uma amarração. Qual que é o nome que nós damos para isso? É um desejo apenas? Ou uma bênção de Santo Antônio, que fez aquela moça encontrar aquele moço. É aí entender, né? Então veja bem, a gente tem que entender, aí Santo Antônio não é amarrador, ele é casamenteiro, né? E quando uma pessoa canta um louvor, e aí tem um vizinho aqui do lado que o louvor está interessado, também Jesus não amarra, né? Mas nós temos uma empresa que fabrica linha vermelha e preta, bonequinhos, não é? E nós amarramos todo mundo. E aí a pergunta que eu mais escuto: o senhor faz amarração? Faço. É um trabalho muito caro, viu? Quando vocês quiserem, é só me procurar. Então, vocês estão entendendo o que está se perdendo no mundo? O que se perdeu aí?
o Santo Antônio, o Cristo, a Pombagira, a amarradora, a Oxum que amarra, nós que estamos se perdendo na Terra, porque nós não conseguimos criar um estímulo de destino, de respeito, de fé, de consciência. O que eu vim fazer na Terra? Para que eu vim para a Terra? O que eu posso promover para mim mesmo? O que eu posso construir? Nós gostamos de reclamar. Eu acredito na minha espiritualidade, eu acredito nos meus orixás, eu acredito nas minhas entidades, eu acredito nas entidades da Mãe Fátima. Teve uma aula que eu cheguei até a comentar o que o vovô Serafim, que é preto velho da Mãe Fátima, representa na minha vida. Até porque, se for pontuar a história do pai, eu realmente não tive meu pai biológico do meu lado. E o vovô Serafim, espiritualmente, foi um pai para mim. Me guiou, me conduziu. Então a gente tem que entender o que vamos construindo através da filosofia e da espiritualidade. E quando nós saímos em busca de um templo, de uma religião, de uma casa espiritual, nós temos que ter o bom senso de saber o que é cultuado naquele ambiente, quais são os princípios espirituais daquele ambiente, quais são as questões hierárquicas daquele ambiente. Porque, veja bem, independente do tempo, da hora, eu me locomovi da minha casa para estar aqui, ela da casa dela, vocês da casa de vocês. Teve pessoas que pegou estrada para estar aqui, teve pessoas que saíram correndo do trabalho para estar aqui. Então, por que nós vamos banalizar esse momento? Por que não tornar esse momento um momento saudável, um momento sagrado, um momento que construa bem-estar para o amanhã? Aquela pessoa que veio aqui sem esperança, sem sonhos, sair daqui e deitar na cama e lembrar, puxa, eles cantaram um ponto lá para Ogum, não é? Cantaram lá para Iemanjá, cantaram para o Xum. Nossa, a hora que cantou para Iemanjá me deu uma emoção no peito, meu olho lacrimejou, parece que eu senti algo me acariciar, me proteger. Por que não levar para casa a filosofia da nossa crença? Por que não respeitar a roupa branca que vestimos? Por que não respeitar o fio de conta, a guia que carregamos no pescoço? Qual é a forma melhor de cultuar a espiritualidade? O primeiro caminho chama-se lealdade. Como que eu posso acreditar que Deus, no infinito poder, na infinita bondade, eu vou fazer uma oração acreditando que se Ele me atender, eu continuo acreditando nele. Se Ele não me atender, eu deixo Ele de lado? Qual o motivo dele me atender se Ele tem a essência de compreensão, de enxergar? Porque a gente brinca com Exu, o Senhor tem o poder de ver o que o meu olho não é capaz de ver, tem o poder de pressentir o que minha mente não sentiu. Exu, o Senhor está lá do lado de fora e sabe todos que estão aqui dentro, mas quem está aqui dentro não sabe que o Senhor está do lado de fora. Exu, o Senhor consegue fazer a noite virar o dia e o dia virar a noite. Exu, na sua infinita bondade, no seu infinito poder e na sua infinita capacidade, o Senhor consegue fazer o triste sorrir, o doente se curar, aquela pessoa que está sem nada conquistar, aquela pessoa que está em busca do amor encontrar. Exu, aquela pessoa que está triste, o Senhor consegue alegrar. Aí eu pergunto, eu sou suspeito de falar, é o diabo que eu cultuo todo dia. Esse diabo eu curto cultuar ele, porque a gente tem que entender que lealdade é respeito aos princípios espirituais, qual nós acreditamos, faz a ação humana e a ação energética.
O cara pode estudar 20 anos da vida dele para ser um bom profissional em qualquer área. Quando ele chegar para trabalhar na área dele e ele não se posicionar, não tiver ação, não acontece nada. Ele é apenas um profissional que passou por ali. Quando uma pessoa entender que quando ela invocar a energia dela, vezes a entidade dela, muito mais ela vai conseguir. Então, essa é a hierarquia, a filosofia, a forma da gente cultuar a nossa religião. Se falarmos de ancestralidade, meu pai tinha defeito, minha mãe tinha defeito, minha avó tinha defeito, meu avô tinha defeito. Se eu tenho pai e mãe, eu tenho avós do lado paterno e materno. Quer dizer, olha a carreira que tem de espíritos ancestrais na minha existência. Quando eu rezo, eu falo assim: meu pai biológico, minha irmã mais velha que eu e a mãe Fátima está aqui, pode dizer isso melhor que eu. Tudo que ele começava, ele não terminava. Não é assim? Tudo que ele começava, ele não terminava. Uma pessoa extremamente capaz, com dom artístico, um ótimo profissional, requisitado por todo mundo, mas ele tinha um mal ancestral. Tudo que ele começava, ele não conseguia terminar. O dia que eu descobri isso espiritualmente, tudo que eu começo, eu vou até a última consequência, porque eu não quero repetir. E parece incrível, parece que o que eu mais encontro são os obstáculos. Então, por que eu estou citando eu como exemplo? Porque vocês devem ter alguma área de vocês que vocês encontram obstáculo igualzinho aos ancestrais. Só que talvez vocês não pensem. Aí se diz na Umbanda: vamos louvar as almas. Eu adorei as almas. Viva as almas. Eu adorei as almas. Vamos pôr um copinho de água com uma velinha branca para as almas, às segundas-feiras, no lado de fora de casa. Por que do lado de fora de casa? Porque os espíritos não entram dentro de casa? Não, é um equívoco, eles entram sim. O espírito não precisa de porta nem de janela para entrar.